Vocês estão vendo os slides? Sim. Ok. Então, bom dia. Meu nome é Brise Barbosa e inicio essa exposição primeiramente agradecendo a minha orientadora, a professora doutora Giselda, pelas suas orientações ao longo desses 2 anos, pois me permitiram concluir esta pesquisa. Também agradeço ao professor Ricardo e ao professor Wellington por aceitarem o convite para compor esta banca. E agradeço ainda a todos que estão aqui hoje para assistir o nosso trabalho. O título da nossa pesquisa é Videoconferência nas defesas de mestrado do PPGL da UESP em tempos de pandemia, uma análise dos affordances. O interesse por essa temática surgiu com base no estudo de Santos Costa sobre os affordances que emergiam da relação aluno-celular. Isso despertou a nossa curiosidade, o nosso interesse para saber quais affordances poderiam estar emergindo dessa interação com a videoconferência ao mediar as defesas de mestrado nesse período de pandemia. O percurso da nossa exposição oral se dará com base nos seguintes tópicos: contextualização, base teórica, perguntas de pesquisa, objetivos da pesquisa, fundamentação teórica, metodologia, análise e discussão dos dados e considerações finais. A capacidade de se adaptar às circunstâncias diferentes é imprescindível nos momentos de crise. Essa frase de Robson Lobo nos confirma o que vivenciamos ao longo desses 2 anos de pandemia, visto que pessoas do mundo inteiro foram obrigadas a buscar formas alternativas para continuar estudando, trabalhando, se comunicando, interagindo umas com as outras, mas sempre mantendo esse distanciamento social para evitar a proliferação do coronavírus. No caso do PPGL, para garantir o andamento do calendário acadêmico e, assim, assegurar que professores e alunos não fossem prejudicados com a perda de um ano letivo, recorreu ao uso dessas tecnologias digitais. E estas possibilitaram a funcionalidade do programa durante esse período de pandemia e, ao mesmo tempo, asseguraram o cumprimento das medidas de segurança estabelecidas pelo isolamento social. A tecnologia que se destacou no programa durante esse período foi a videoconferência, visto que é uma tecnologia que possibilita uma maior interatividade entre os participantes e também tem possibilitado a realização das diversas atividades no contexto acadêmico, dentre elas a defesa de mestrado. Assim, definimos como objeto de estudo da nossa pesquisa a percepção dos affordances nas defesas de mestrado, mediada por videoconferência, e para nos ajudar a compreender esses affordances, nós consideramos como os mais adequados os professores do PPGL, visto que são eles que planejam, que organizam, que conduzem as defesas de mestrado. Então, estão mais aptos para nos fornecer essas informações. Selecionamos como teoria para a nossa pesquisa a teoria dos affordances. Nesse modelo, nós podemos observar o esquema que Santos Costa traçou para definir o que seria um affordance, onde nós podemos observar que o affordance ele é definido como o potencial percebido que vai surgir dessa relação entre o ambiente e o agente. Santos Costa afirma que o ambiente ele é composto de várias ferramentas, e essas ferramentas dependem da capacidade do agente de perceber as potencialidades dela. E, ao perceber, isso dará início a uma ação. Evans ele concorda com esse pensamento e afirma que o affordance ele surge desse processo relacional que o agente estabelece com os artefatos que englobam o ambiente. A base teórica da nossa pesquisa tem como a teoria do affordance principal e se apoia no conceito da comunicação mediada por computador e o letramento acadêmico. A comunicação mediada por computador porque é relevante para a nossa pesquisa conhecer a funcionalidade e aplicabilidade da videoconferência. E o letramento acadêmico porque precisamos conhecer as características do gênero defesa de mestrado. As perguntas que nortearam a nossa pesquisa foram as seguintes:
Quais são os principais affordances da ferramenta videoconferência numa defesa de mestrado online no contexto do ensino do PPGL-UESP durante o período pandêmico? Quais são as percepções dos professores do PPGL e da UESP sobre a ferramenta videoconferência para uma defesa de mestrado online no contexto do ensino acadêmico durante a pandemia de Covid-19? Quais affordances linguísticos foram percebidos pelos docentes nesse novo formato de defesa de mestrado? Para responder a essas perguntas, definimos como objetivo principal conhecer a percepção dos professores do PPGL e da UESP acerca dos affordances da defesa de mestrado mediada por videoconferência no contexto da pandemia. Atrelado a esse objetivo geral, definimos 3 objetivos específicos: descrever as percepções dos professores quanto ao uso dessa tecnologia digital para expor a dissertação, categorizar os affordances encontrados em uma defesa de mestrado mediada por videoconferência e distinguir as possibilidades linguísticas da videoconferência para uma defesa dissertativa. A nossa fundamentação teórica, ela foi organizada em 2 capítulos. No primeiro capítulo, nós abordamos o letramento acadêmico na estrutura da defesa de mestrado, onde nos apoiamos principalmente em Fischer, Bezerra e Costa, que nos ajudaram a compreender as características, as estruturas, observando a linguagem e a postura a ser adotada pelos participantes nessa atividade acadêmica. Também recorremos ao regimento interno do PPGL para compreender o processo organizacional de uma defesa, observando o que vem antes da defesa, o durante e o depois. Ainda nesse primeiro capítulo, nós procuramos contextualizar as defesas de mestrado na pandemia, observando essa mudança provisória do presencial para o remoto. Nos apoiamos principalmente em Roger para entender como se dá esse ensino remoto e também a importância das tecnologias para a sua execução. Recorremos também a Robert, que nos ajuda a conhecer um pouco da história da videoconferência, visto que é a tecnologia focada nesta pesquisa, e Brander, que nos situa sobre a importância que essa ferramenta teve durante esse período da pandemia. Nosso segundo capítulo discorre sobre a literatura dos affordances, em que dialogamos com Gibson, criador desse termo, e nos aprofundamos no conceito de affordance com Garvin, Coringa e Evans et al. Também recorremos a Santos Costa para nos ajudar na classificação de 4 affordances que contribuíram para a compreensão dessa integralização da videoconferência nas defesas de mestrado e serviram de base para a nossa análise de dados. Ainda no segundo capítulo, abordamos a comunicação mediada por computador, onde procuramos focar a importância dessa comunicação que é estabelecida por tecnologias, permitindo que pessoas localizadas em diferentes espaços se comuniquem. A nossa metodologia, ela é de natureza aplicada, com uma abordagem quali-quantitativa. Como procedimento de coleta de dados, escolhemos o estudo de caso, de cunho descritivo. Essa escolha se deu porque nós investigamos um fato real, e onde descrevemos a realidade atual das defesas de mestrado no contexto da pandemia, a partir da percepção de 7 professores. O método de amostragem é o não probabilístico intencional, onde traçamos 2 critérios para a seleção da nossa amostra, a nossa amostra de 7 professores. Os critérios foram que os professores tenham participado ou ainda participem do corpo docente do programa e que tenham participado de pelo menos uma defesa de mestrado. Como instrumento de coleta, nós adotamos o questionário. Este foi estruturado em 5 partes, onde na primeira nós trabalhamos o perfil dos participantes e as outras 4 nós procuramos categorizar os affordances. O nosso modelo de análise foi baseado em Miller et al., onde ele trabalha a importância dessa interação entre a coleta de dados
e as 3 etapas da análise: condensação, exibição e conclusões. A nossa análise de dados ela foi organizada em 2 subseções. Na primeira, nós traçamos o perfil dos participantes com o intuito de reforçar que estes, de fato, poderiam nos fornecer as informações necessárias sobre os affordances. E a segunda, nós utilizamos para trabalhar as 4 categorias de affordance. Devido ao tempo, nós não iremos abordar aqui todos os affordances encontrados, apenas alguns. Iniciamos a nossa categoria de affordances com o affordance tecnológico, porque consideramos relevante compreender as potencialidades que a videoconferência ela pode proporcionar para as defesas de mestrado. A partir daí, passamos a identificar os outros affordances. Nessa questão, foi solicitado aos participantes que eles enumerassem pelo grau de importância as potencialidades da videoconferência que eles consideraram mais surpreendentes. Nós podemos observar pelas respostas dos participantes que houve uma divergência com relação à classificação desses affordances. Isso confirma que a percepção dos participantes está atrelada ao conhecimento, à experiência, à habilidade que eles têm em utilizar, em manusear essa tecnologia. Nós podemos confirmar isso na fala de P1 com relação à potencialidade fácil de usar, pois ele classifica essa potencialidade em primeiro lugar. Já P4 classifica ela em último lugar. E isso se deve, provavelmente, porque em outra questão, P1 afirmou que, embora tenha sido a sua primeira experiência em utilizar essa tecnologia, ele não sentiu dificuldade em manuseá-la. Já P4 diz que foi também a sua primeira experiência, mas ele já sentiu dificuldade. Também observamos aqui que os participantes, alguns participantes concordaram quanto à classificação da posição dessas potencialidades. Nós podemos ver que 3 classificaram flexibilidade como a primeira opção. E nós entendemos que isso acontece porque eles reconhecem que essa potencialidade ela possibilita que participantes localizados em diferentes lugares possam estabelecer essa comunicação sincronizada, que é justamente o que está acontecendo aqui agora, né? Somos várias pessoas localizadas em diferentes espaços que estamos nos comunicando. Se formos dar um exemplo mais exato, nós podemos pegar a banca, né? A banca, os professores examinadores se encontram cada um num estado e a presidente da banca está em outro país. Uma outra potencialidade que nós podemos perceber, que foi eleita por 4 participantes, é a acessibilidade. Acreditamos que isso acontece porque, hoje em dia, a videoconferência ela acabou se tornando mais acessível, já que você pode ter acesso a ela por meio de um celular ou um computador. No entanto, nós precisamos lembrar que isso depende muito da questão financeira e logística, porque nem todas as pessoas têm condição de comprar um celular ou um computador que atenda todas as demandas da videoconferência. E também, dependendo da região, do lugar, o sinal de internet pode ser bastante precário. Outras potencialidades identificadas foi a vasta gama de recursos e a utilidade. Nós percebemos que aqui houve até um empate entre os participantes ao selecionarem, provavelmente porque eles percebem que elas são complementares, ou seja, a partir do momento que eu percebo a função desses recursos, eu sou capaz de compreender a utilidade que a videoconferência tem. A 6ª potencialidade foi apresentada por 4 participantes como feedback imediato. E isso é essencial numa defesa de mestrado, pois nós precisamos dessa troca comunicativa entre banca e mestrando. E como última opção, 5 participantes elegeram engajamento e diversão das pessoas. Provavelmente aqui a escolha se deu porque, como a defesa de mestrado é uma atividade mais formal, ela precisa, muita gente vê ela como uma coisa mais rígida, né? No entanto, se analisarmos a partir do momento que ela é realizada pela videoconferência, ela se torna mais atrativa, ela se torna mais dinâmica,
né, e desperta mais a curiosidade das pessoas, além de estar proporcionando uma maior participação das pessoas, inclusive proporcionando que a audiência participe por meio do chat, algo que antes, na presencial, não acontecia. A nossa segunda categoria de affordances são os affordances sociais. Numa questão, nós perguntamos aos participantes se eles consideravam que uma defesa de mestrado presencial era similar a uma virtual. Todos os participantes concordaram que sim, que elas são similares. A fala de P1 justifica o porquê. O ritual é praticamente o mesmo, são obedecidas as mesmas regras que no presencial. Assim, nós consideramos como uma affordance social essa conservação das características básicas de uma defesa de mestrado. Um outro questionamento que nós lançamos aos participantes foi com relação se eles sentiam falta de alguma coisa da defesa presencial. Na fala de P3, ele diz que sente falta do contato humano, da interação física, e ele cita a questão da confraternização. Já P4, ele afirma que a defesa ela acontece da mesma forma. A diferença é a presença física, mas a presença do mestrando se dá da mesma forma, assim como a arguição da banca e os comentários particulares entre a banca. A leitura da ata acontece com a mesma solenidade, isto é, a leitura solene e a pose para a foto final do agora mestre e professor. Então, enquanto para P3 há essa ausência da presença física, no entanto, nós percebemos pela fala dele que ele se refere mais ao momento depois da defesa, que seria aquele momento de confraternização em que há trocas de um aperto de mão, um abraço, é um contato mais humanizado. P4, ele enfatiza que essa presença física ela não existe, mas não interfere na execução da defesa em si. Por isso, consideramos aqui como uma affordance social a interação síncrona mediada por essa tecnologia. Nossa terceira categoria de affordances são os affordances linguísticos. Aqui nós solicitamos aos participantes que apresentassem expressões que fossem regulares, que se tornaram regulares nas defesas de mestrado. E aí foi interessante porque nós pudemos observar que na fala de P2 e P5, eles apresentam expressões que são mais típicas do chat pela audiência. Ou seja, eles utilizam essas expressões para parabenizar o mestrando pela apresentação do seu trabalho. Embora essas expressões elas sejam bastante conhecidas, nós também devemos reconhecer que essas expressões elas se tornaram rotineiras e possibilitaram a participação da audiência na defesa de mestrado, coisa que antes não acontecia, porque as defesas presenciais, os participantes, a audiência, ela participava apenas através dos aplausos. Na fala de P6, nós observamos que ele apresenta outras expressões e que essas expressões têm diferentes propósitos comunicativos. Por exemplo, quando ele diz, vocês estão me ouvindo, os slides estão aparecendo, nós podemos perceber que aqui eles estão procurando testar o canal, ou seja, eles querem observar se de fato está havendo essa comunicação. Quando ele diz o áudio está desligado, a câmera travou, peço desculpa por não ligar a câmera, nós podemos perceber que aqui ele procura dar um aviso, né, sobre algum problema que esteja interferindo na comunicação. E P7 faz a mesma coisa, quando ele diz liga o microfone, desliga o microfone, nós percebemos que isso acontece muito, não só nas defesas, mas em outras atividades realizadas pela videoconferência. E também P6 ainda apresenta a famosa pergunta que todo presidente de banca tem feito. Podemos gravar? Assim, nós percebemos que todas essas expressões linguísticas, elas se tornaram, de fato, rotineiras nas defesas virtuais. E são expressões que não ocorrem numa defesa presencial. Portanto, nós consideramos que elas, de fato, são affordances linguísticos. A nossa quarta categoria de affordances são os cognitivos. Aqui nós solicitamos aos participantes
se nessas defesas virtuais, se ocorreu mudança, se precisou fazer alguma adaptação nos aspectos formais das defesas. Na fala de P6, ele diz que nota que a cronologia das falas e o rito do evento permanecem o mesmo. Em termos de vestimenta, também, para ele, parece que continua igual. A diferença ela reside em uma correta ambientação para cada sessão, que ele esteja corretamente iluminado, tenha uma boa captação de som e os envolvidos atendem de maneira redobrada para as interações que vão além da oral, já que perpassam o escrito em chat. Então, aqui nós percebemos dois affordances, nós identificamos dois affordances, que foi a conservação dos aspectos da formalidade da defesa em si, e também a necessidade de um planejamento da ambientação física para que seja projetado de forma adequada na sessão de videoconferência. Uma outra questão que nós lançamos aos participantes foi com relação aos resultados. Nós perguntamos se o resultado de uma defesa presencial, se os resultados de uma defesa virtual era igual aos de uma defesa presencial. Então, assim, nós percebemos que a maioria dos participantes concordaram que os resultados se mantiveram os mesmos. Ou seja, o fato da defesa estar sendo realizada por intermédio da videoconferência não interferiu nos seus resultados, eles foram mantidos. Apenas um participante considerou que ela melhorou, um participante e 2 participantes consideraram que houve uma ligeira melhora. Com relação à convergência dos affordances, nós percebemos que alguns affordances, eles vão, que em alguns momentos há essa necessidade dos affordances se conectarem, que os affordances se entrelaçam. No caso do chat, dependendo da percepção do participante, ele pode ser visto como um affordance social, tecnológico, linguístico ou cognitivo. Mas se analisarmos de uma forma geral, o chat ele engloba os 4 affordances, visto que ele permite a comunicação por intermédio da escrita, um maior engajamento dos participantes, ele requer uma maior habilidade, um maior conhecimento do participante para fazer o seu uso. A gravação é do mesmo jeito. A gravação depende da capacidade da pessoa para manusear essa ferramenta e também de como eles vão avaliar a utilidade da gravação. Por exemplo, o mestrando, numa gravação, ele vai utilizá-la para fazer as correções do seu texto escrito ou da sua apresentação, da sua performance. E já outras pessoas podem utilizar a gravação como uma fonte de pesquisa. Também temos aí a ampliação da audiência. A ampliação da audiência, nós podemos observar que agora é permitido que haja mais pessoas participando da audiência. Inclusive, para o mestrando, é bom porque os próprios familiares estão podendo assistir a defesa para dar um apoio mais emocional para o aluno. E sem contar que pessoas de diferentes lugares podem assistir a defesa, pessoas que têm interesse no tema. Então, nós percebemos isso como uma affordance social, porque promovem esse maior engajamento, e também como um affordance tecnológico, já que essa ampliação é possibilitada por meio da flexibilidade da videoconferência. As nossas considerações finais, nós percebemos com essa pesquisa que os relacionamentos entre tecnologias, humanos e seus ambientes estão gerando mudanças associadas à ferramenta videoconferência dentro de um contexto acadêmico, permitindo o direcionamento estratégico do usuário por meio de padrões de affordances aplicados na inovação digital. Também constatamos nos resultados da nossa pesquisa que os 4 affordances percebidos pelos professores do PPGL-UESP, eles estão interrelacionados. Tanto é que, para participar, para desenvolver a defesa de mestrado por videoconferência, é preciso que o participante ele conheça as potencialidades tecnológicas.
para que eles possam colaborar dentro dessa prática avaliativa, fazendo uso da linguagem para estabelecer essa discussão, essa comunicação. Assim, nós consideramos que essa pesquisa ela contribuiu para uma maior compreensão dos affordances da situação emergente de defesa de mestrado durante a pandemia de Covid-19, bem como da tecnologia usada para promover a sua execução, no caso, a videoconferência, resultando numa nova perspectiva acerca dessa atividade acadêmica realizada no programa, pois algumas ações foram adaptadas e outras acrescentadas a esse novo formato de defesa, de modo a torná-la mais dinâmica, interessante e interativa, mantendo assim a sua eficácia. E aqui a nossa fala final, gostaríamos só de parabenizar todos os guerreiros do PPGL, alunos e professores, que nesse período de pandemia, né, conseguiram superar todas as dificuldades que passamos e assim conseguiram realizar concluir os seus trabalhos. Então, a todos, os meus parabéns e muito obrigado aos professores. Essas são as nossas referências e muito obrigado pela atenção.